Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 254. Então nós temos falado muito a respeito do papel que desempenha o médium nesses fenômenos. Nós temos falado, nós temos comentado, né, em alguns vídeos anteriores. Às vezes as pessoas podem até pensar assim, mas o médium ele não tem participação nenhuma nas manifestações físicas, né? E em outros tipos de manifestações, como por exemplo aqui a frase mesmo, nas manifestações inteligentes, né? Como aqui, deixa eu voltar aqui para das manifestações físicas, das manifestações da teoria das manifestações físicas. Os médios não têm participação nenhuma, é óbvio que tem. Nós temos dito que em todas as manifestações físicas, o médium, ele participa, né? Ele é cooperador, consciente ou inconsciente. Você vai ver o porquê desse inconsciente já já. Ele é cooperador com os espíritos ali presentes 50% ou mais, porque é o médium que fornece aos espíritos o fluido de efeito físico, né? Que eles chamam de fluido animalizado e por aí tudo em diante. Então, olha só para você ver aqui, ó. Kardec faz a seguinte pergunta: que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Aí o São Luís, né, ele responde assim: já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Então, olha só para você ver. Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o médium acumula. Esse combina. Por quê? São Luís, ele, em vez dele usar aquele termo mais ou menos assim, ó, o espírito aposta, né, de uma quantidade X, em vez de dizer isso, ele achou melhor dizer que o fluido próprio do médium se combina, né, com o fluido universal que o espírito acumula. Por que ele disse dessa forma? Porque nem todo médium de efeito físico possui o fluido condizente às necessidades de determinados espíritos que se encontram no ambiente para tal fenômeno espírita, vamos dizer assim. Então, por exemplo, pode existir no recinto 1, 2, 3 médios de efeito físico que, mesmo assim, os espíritos ali presentes, analisando o nível de fluido de efeito físico
daqueles 3 médios, não sendo competente ou compatível, é compatível, ao fluido que eles necessitam para aquele tal fenômeno espírita, eles recorrem a outras pessoas ali no ambiente. Então, pensando-se da seguinte forma: 50 pessoas num ambiente. Os espíritos, eles, vamos usar esse termo para ficar melhor o estudo assim, para as pessoas entenderem. 50 pessoas no ambiente, 50 médios de efeito físico ali no ambiente. Você entendeu? Os espíritos analisam todos aqueles 50 médios de efeito físico e eles chegam à conclusão que nenhum daqueles 50 possui o fluido compatível ao que eles necessitam. De repente chega alguém ali no ambiente e eles analisam, opa, esse aí serve. Deu mais ou menos para você analisar? Você vai entender agora mais adiante, ó. É necessária a união desses 2 fluidos, né? São Luís dizendo, ó. É necessária a união desses 2 fluidos, tanto o fluido do médium quanto o fluido do espírito. Isto é, do fluido animalizado, que é, né, do médium, fluido animalizado, e do fluido universal, que o espírito é que é detentor, para dar vida à mesa. Agora veja bem, ó, olha a sabedoria de São Luís. Para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, né? Que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar. Então, vamos pensar da seguinte forma. Isso é um estudo, então a gente tem que analisar por esse lado. Porque senão a pessoa fala assim, mas isso é regra? Não, só para analisar. Tem um espírito aqui, então esse espírito ele pensa assim, eu vou erguer essa mesa aqui, eu vou fazer ela passear por toda a sala durante uns 15 minutos, né? Então, eu vou apossar pensando por esse lado, gente, eu vou apossar de meio quilo do fluido do médio que está presente. Então, meio quilo dele com meio quilo meu, 1 quilo de fluidos. Então, ele manipula aquilo ali, impregna, né, aquela mesa, e sobre a vontade dele, ele, espírito, é que impulsiona aquela mesa, porque aquele fluido é animalizado com aquele fluido universal, que é o que ele possui, obviamente, dá à mesa uma certa espécie de vida fictícia, vida momentânea, né? Mas
de vida não tem nada. É a vontade do Espírito ali quem comanda tudo aquilo. Então tá. O Espírito, ele dá o primeiro impulso, aquela mesa se levanta. Então, pensa bem assim, ó. Ele programou 15 minutos de, vamos usar esse termo, de espetáculo, né? De fenômeno ali. Só que depois, quando chega ali mais ou menos aproximadamente uns 12 minutos, esvai-se todo aquele fluido, aquele 1 quilo de fluido, e a mesa, ó, pá, lá no chão e quebra tudo. Isso aconteceu muito na época, naqueles bares em França e em vários lugares no mundo, né? Na codificação da doutrina dos espíritos, quando eclodiu-se todo esse processo, as mesas encontravam-se lá no ar, tudo, de repente elas quebravam, caíam no chão e quebrava. Outras cadeiras. Por quê? Porque essa energia é uma energia volátil. Então, o espírito, ele tem controle sobre todo aquele processo, mas ele não tem controle sobre aquela energia que é volátil. Então, ele não consegue manter aquela energia. Veja bem, ó, ele consegue manter a mesa flutuando, né? Consegue manter a mesa flutuando. Vira para lá a mesa, ela vira, sobe, sobe, desce, desce. Para lá, para cá. Só que esse processo todo aqui está gastando uma energia, que é essa energia, é esse fluido universal e o fluido animalizado do médium. Só que o espírito, ele tem controle sobre o movimento da mesa, mas ele não tem controle sobre o fluido. O que isso quer dizer? O fluido é volátil. Ele se esvai. O espírito não consegue reter aquele fluido, como, vamos dizer assim, um alternador, né? Ele não consegue reter como uma bateria. Ele não consegue reter ali como uma bateria aquele fluido. Não, fluido, você vai durar 5 horas aí a mesa no ar. Não, durante o período que ele está comandando aquela mesa para lá, para cá, o fluido também está indo, ó, embora. Está indo embora. Ele está se esvaindo. Você entendeu? Aí o que acontece? O espírito, ele programou 15 minutos. Mas acontece que lá pelos 12, 13 minutos, o fluido acabou. Então é lógico. Acabou. Ele perde o comando. Ele perde o comando sobre aquela mesa. Aí é que tá, Deus que me ainda bem que acabou isso, né? Ele perde o comando sobre aquela mesa. Então, se a mesa está lá em cima e ele acabou o fluido, ele, espírito, não tem mais comando sobre a mesa. Porque ele só tem comando sobre a mesa graças ao fluido, porque na verdade ele não comanda, não é a mesa. Ele
direciona, ele comanda é o fluido, mas o fluido se esvai. E a hora que ele se esvai, a mesa, pá, lá de cima. Não foi nenhuma nem duas mesas que em França se quebrou e nem cadeira. Então olha para ver como que são as coisas, né? Agora voltando a um item aqui, agora eu consegui entender o que São Luís quis dizer, né? Aqui na resposta a que Kardec fez, quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida fictícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente, né? O ser inteligente é esse espírito, é o espírito. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo, quando ela se eleva. Não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que dá o espírito. Então, observe só para você ver, ó. Não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. O espírito não levanta a mesa com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. A sua mente é que dá o primeiro impulso e ela se ergue. Então, nesse sentido aqui, ficou agora bem nítido o que Kardec, nessa pergunta, fez. Pergunta: se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Mais ou menos, nós temos que entender o seguinte, que a resposta de São Luís aqui, ela não condiz 100% com a pergunta de Kardec. Ela não condiz. Porque e aqui Kardec está tratando a respeito de perispírito e tudo mais, e São Luís ele dá uma outra resposta que condiz mais com a pergunta de número 14, né? Que papel desempenha o médium nesse fenômeno, né? Aí, olha só para você ver. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Pergunta 14. A resposta da pergunta 13, que seria a 13ª, a resposta da 13ª casa perfeitamente com a resposta, com a pergunta 14. Então, olha, nós temos que ficar bem atento a estas questões, porque existe um trocadilho, mas isso é justamente para nos impulsionar ao estudo. Porque se nós observarmos aqui na questão, na pergunta 13ª, a pergunta, né? A pergunta 13ª, aí Kardec faz a pergunta. Aí tem a resposta de São Luís. A resposta de São Luís
100% ela não corresponde à pergunta de Kardec. Você é uma pessoa inteligente, você vai conseguir chegar a essa conclusão que nós já chegamos. A resposta de São Luís não corresponde 100%, 100%. Uns 75% sim, mas 100% não. Né? Mas a resposta de São Luís, ela já corresponde à questão 14, 100%. E se nós formos analisar, não só corresponde a 14, como também a resposta dada a 14. Só que essa 14 aqui, essa resposta do 14 aqui, corresponde melhor, ela se enquadra melhor na pergunta de Kardec, na pergunta número 13. Tem um trocadilho aqui, foi feito um trocadilho. Só quem está bem atento a essa ciência é que consegue entender isso aqui. Olha só para você ver a questão número 15. Pergunta: pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? É aí que está a questão agora. Pode atuar à revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos, né? Então, os espíritos não precisa especificamente que ali na mesa tenha aquele... Nós já explicamos isso já, né? A respeito dos 50 médios, né? Então, se ali na mesa os espíritos, eles procuram aquele fluido animalizado, né? Aquele fluido de efeito físico, e eles não encontram ali naqueles médios que encontram-se na mesa, o que eles fazem? Eles procuram em toda a casa espírita. Se eles não encontram na casa espírita pessoas capazes de fornecer a eles, eles procuram nos vizinhos do centro espírita. E eles apossam daquele fluido equivalente a uma certa quantidade, que não se torna prejudicial àquelas pessoas, e lá na casa espírita eles realizam aqueles fenômenos espírita como se eles estivessem utilizando o fluido daqueles médios que ali estão presentes. Agora olha só para você ver. Então, muitas pessoas são médios de efeito físico, são médios portadores desse fluido animalizado e não sabe. Por isso, a importância dos estudos dessa doutrina dos espíritos. É só através dos estudos, é só através da seriedade, da responsabilidade, é só através do experimento, da paciência, do tempo, 2 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, né? Não é assim, né? Já vai chegando, já vai levantando mesa, levantando cadeira, não é assim. Já chegando, já vai recebendo espírito, vai psicografando, não é assim. Então tem mensagens aí sendo passada falsamente aos espíritas, que se dizem espíritas, mas são pseudos espíritas. Mas por que são pseudos? Porque são os primeiros afoitos, né? Em busca de fenômenos, em busca de prática, antes de teoria. Então,
Por exemplo, como está dizendo aqui, pode atuar a revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, né, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Pronto, acabou de complicar o resto para os médios. Tá vendo só? Nesses fenômenos espontâneos, principalmente nos fenômenos espontâneos, não há necessidade ali do médio de efeito físico, o médio portador daquele fluido animalizado está presente. Ali os espíritos se utilizam de fluidos de pessoas que são detentores daqueles fluidos, que possuem aqueles dons, sem mesmo saber que são portadoras daqueles dons, daqueles fluidos, que possuem aquelas qualidades. Agora, como descobrir isso? Estudando. Não se aprende espiritismo brincando, e nem de uma hora para outra. Por isso que nós batemos nessa tecla. É necessário estudar.